título da nossa mensagem é o fruto da desobediência. Nós vamos mais uma vez meditar aqui no livro do profeta Oséias, no capítulo 8. Mas inicialmente leremos só o versículo 1. E o versículo 1 de Oséias, ele diz: soem o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra a minha lei. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 14, o texto desse versículo diz, esse versículo nos fala o seguinte: o desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. Queridos, segundo as Escrituras Sagradas, a rebeldia, segundo as Escrituras Sagradas, a justiça de Deus, a palavra de Deus, o decreto de Deus, a lei de Deus, não a dos homens, fala que a rebeldia haverá de ser punida. A desobediência será punida. E Israel aqui, nesse contexto, estava sendo um exemplo claro exatamente de rebeldia, de grande desobediência, ou seja, Israel era uma nação rebelde. Israel era uma bezerra indomável, era uma nação obstinadamente rebelde, teimosamente rebelde. E sendo assim, ficava impraticável aquela nação ser apacentada como uma ovelha em campo. E um cristão que passa a andar pelo caminho da desobediência, da insubordinação, um cristão que de alguma forma torna-se insensível à palavra do Senhor, e assim em seu estilo de vida, ele não se vê em alegria para andar com Cristo. E o resultado disso, por faltar-lhe alegria, por viver essa completa desestimulação, por viver triste, no que diz respeito à vontade de Deus. Então o resultado disso é que lhe é retirado o poder que lhe foi derramado. O poder derramado pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que o Deus Pai, o Pai lhe deu toda a autoridade no céu e na terra. E o Senhor, Ele nos concede tal autoridade no momento em que temos de fato um encontro com Ele, em que o Seu Espírito Santo passa a habitar a nossa vida. Então, nos derrama por meio do Seu Espírito Santo a autoridade. Mas ao momento em que não nos subordinamos à Sua palavra, à Sua vontade, aos Seus decretos, que passamos a ser teimosamente desobedientes, essa autoridade nos é retirada. Por fim, meus irmãos, a vida do povo daquela nação de Israel torna-se uma vida vivida em completa inutilidade. Pois aquilo que era para eles estarem fazendo não estão, ou seja, não estavam glorificando o nome de Deus.
E este capítulo 8 inicia com acusações de infidelidade e desobediência. Nós podemos ver isso nos versículos de 1 ao 3 que iremos expô-los. E termina com uma declaração, através do profeta, mas a declaração de Deus, de juízo sobre a má conduta daquela nação. A profissão de fé daquela nação de Israel é completamente inútil. E sabe por quê, querido? Porque aquele povo se achava ele no controle de tudo e de todas as coisas. E sendo assim, leva-nos a ver uma nação que ela vive completamente aquém da dependência de Deus. E viver dessa forma é caminhar para uma destruição. E tudo isso era o resultado da infidelidade daquele povo, daquela nação. Aquela nação dizia amar a Deus, mas a vida daquela nação, ela atestava, ela testemunhava completamente o inverso, o oposto. Era uma nação adúltera, era uma nação prostituta, uma nação corrompida. Esse povo dizia ter um Deus, contudo vivia como se não tivesse o Deus que diziam ter. Diziam ser esse Deus dela, o Deus que professavam. Elas diziam que era esse Deus que guiava em seus caminhos, guiava as suas vidas. Era quem elas viviam debaixo da orientação desse Deus. Contudo, em nada, esses que diziam viver debaixo da orientação de Deus, consultavam a Deus, não consultavam Ele absolutamente nada. Aquela nação vivia conforme bem pretendia, e não conforme o Deus com quem tinham ela uma aliança. E então Deus manda soar um alarme, anunciando assim que o juízo já estava a bater a porta de Israel. O povo estava completamente indolente, insensível ao pecado. Estava aquele povo cego, estava surdo, nem via, nem ouvia. A Síria, inimigo daquele povo, iria ser instrumento nas mãos de Deus para escravizar Israel e puni-la. E Oséias retrata esse julgamento como a chegada de uma águia sobre sua presa, como vimos no versículo 1 que lemos, e também como um fogo abrasadamente consumidor, que iremos ver no versículo 14. Dito isto, queridos, eu gostaria de, juntamente com vocês, apreciarmos a exposição desses versículos para o benefício e edificação das nossas vidas. Primeiramente, vamos ler mais uma vez o versículo 1 e também o versículo 2, e que diz: soem o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor. Pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra minha lei. Agora Israel clama a mim, socorre-nos, pois és nosso Deus. E o versículo 3 também, que vamos ler, diz: mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo
os persegue. O livramento desse julgamento, ele só poderia ocorrer se antes aquela nação, a nação de Israel, reconhecesse o seu erro e então se arrependesse. Confessasse-o e se arrependesse. E então, como é promessa do Senhor, receberia misericórdia. Contudo, o erro não deveria ser um erro reconhecido como uma estratégia errada de acordo, de um acordo político com nações estrangeiras. Mas sim porque aquele povo errara desobedientemente para com o Senhor, e por isso ele, o Deus vivo de Israel, fez cair sobre aquela nação o seu juízo. Israel deveria, antes de tudo, entender que tudo o que lhe estava ocorrendo estava sob o pleno controle de Deus. Estava no controle de Deus, estava nas mãos de Deus, estava na direção de Deus. E sendo assim, também deveria saber que este terrível e desgraçado infortúnio, esse desconforto que lhe sobreveio, foi exatamente devido ao seu vergonhoso desvio. E então Israel havia quebrado a aliança e rejeitou ao Senhor como seu único provedor, a quem deveriam também unicamente depender. E eis o grande problema de Israel, não outro problema: a sua infiel desobediência. Não havia outro problema. Havia uma aliança estabelecida entre Deus e Israel, e é justamente isso que o profeta Osés nos relata inicialmente nesse capítulo, quando ele diz: soe o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra minha lei. A aliança de Deus estabeleceu com Israel, que Deus estabeleceu com Israel, fez daquela nação uma nação diferente. Uma nação com um diferencial. Porque Deus a escolheu, mas escolheu por pura misericórdia. Deus escolheu aquela nação por pura graça. Deus não escolheu aquela nação porque ela merecia. Simplesmente a escolheu porque também escolheu amá-la. E amá-la com amor leal. E escolheu amá-la com tal amor, com o propósito que ela fosse luz em meio às muitas outras nações, que ela fosse esse diferencial. Deus a livrou, Deus a protegeu, Deus a abençoou. Mas também Deus a comissionou, ou seja, Deus deu-lhe uma ordem, responsabilizando aquela nação, para que, como uma nação de um Deus justo e santo, assim também fosse o procedimento dela. Sua graça por Israel não foi em vão, não aconteceu por nada, mas tinha um propósito, teve um propósito.
E qual é o propósito de Deus sobre aquela nação? O propósito é glorificar o nome de Deus. Ocorre que Israel desprezou o seu grande, leal e incondicional amor. Ocorre, queridos, que a nação de Israel, ela desprezou a misericórdia de Deus. Ocorre que aquela nação, Israel, ela desprezou a compaixão do Senhor. E o que faz diante desse desprezo? Ela quebra a aliança com o Senhor. Israel traiu o seu Deus. Israel tornou-se uma adúltera. Ela traiu ao Senhor, seu Deus. Enveredando-se pelo caminho promíscuo do pecado, ao ponto de parecer-se como uma prostituta. E assim o Senhor diz: soem o alarme. E aqui é o mesmo que dissesse: toquem a trombeta. E isso, queridos, é uma atitude de um soldado para reunir o contingente de um exército, a fim de que esse contingente esteja pronto para o ataque iminente. Acredito que vocês, já vendo essas guerras, filmes de guerras, em locais onde vai ter um bombardeio aéreo e a sirene toca. O alarme é soado para que as pessoas vão para seus abrigos antiaéreos. E assim é mais ou menos, identicamente aqui a isso, quando o Senhor diz: soe o alarme, prepare-se, porque coisa ruim vai vir. Isso não vai passar impune. O aviso dado pelo profeta, de fato, não alerta sobre quem é o inimigo, mas alerta que esse inimigo virá como uma águia e ele irá mergulhar sobre sua presa completamente desprotegida. A figura da águia mostra que este inimigo, ele é forte e é rápido. E aqui aponta para a Síria, visto que, meus irmãos, a imagem de cabeças e de asas de águias são símbolos para esta nação pagã e inimiga de Israel. E Oséias relata que além de Israel quebrar a aliança com Deus, também se rebelaram contra a lei desse Deus. A lei de Deus deveria ser o guia de Israel para uma vida de glorificação ao seu nome. Entretanto, o povo tapou seus ouvidos a ela. Israel não dava mais ouvidos aos profetas de Deus. Como também Israel cegou seus olhos aos seus decretos. Antes dava completa vazão às suas vontades. Antes eles ouviam os desejos cobiçosos e enganosos de seus corações. A palavra dizia uma coisa, mas eles não, eu não quero ouvi-la. Tapavam seus ouvidos, cegavam seus olhos, mas abriam os seus ouvidos somente para o engano do seu coração. A palavra dizia uma coisa, eu disse: não, mas eu prefiro ouvir o meu coração, as minhas emoções, aqui onde estão os desejos do meu prazer. A alegria estava nisso, em fazer sua própria vontade, e não a vontade de Deus.
E assim aquela nação virou as costas à vontade de Deus. Vontade essa que é boa, que é agradável e que é perfeita. E o profeta diz no versículo 2: agora Israel chama a mim, socorre-nos, pois és nosso Deus. E o versículo 3, o profeta diz: mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. Israel estava completamente apática, ou seja, ela estava indiferente a Deus e a sua lei, a sua palavra. Fazia e dizia fazer coisas como se fosse para o louvor e para a glória de Deus. No entanto, estavam em pleno exercício como instrumentos de vergonha do nome do Senhor. Havia nos seus lábios uma confissão completamente mentirosa, fingida, falsa, dissimulada e hipócrita. Estavam completamente contaminados pelo sincretismo religioso, ou seja, pela junção de várias crenças. E o profeta diz que Israel fala: socorre-nos, pois és nosso Deus. As pessoas adoravam a Deus com suas bocas, porém seus corações estavam longe dele, do Deus a quem adoravam com as bocas. Suas bocas estavam cheias de palavras bonitas, porém seus corações estavam completamente infestados, contaminados de enganos e de dissimulações. Aquilo que falavam não era o que faziam. Pensavam que eram somente seus ritos, seus costumes, a sua religiosidade, que importavam em suas relações com Deus. Achavam que isso era o bastante. E bastava uma vez ou outra ir ao culto e isso está bom demais. Levantar as mãos para os céus e dizer: louvado seja o nome do Senhor. Gritar aleluia. Eles achavam que isso era o bastante, era isso que importava. Mas a pergunta vem aos nossos corações: como é que nós estamos diante dessa afirmação quando nós dizemos: socorre-nos, pois és Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és o nosso Senhor? Como é que nós estamos diante de tal afirmação, quando nós fazemos essa afirmação dizendo que Ele, o Pai, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus? Como é que estamos? Porque afinal, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, o apóstolo João diz assim: se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Porque, queridos, não é só com a boca que nós honramos a Deus, mas também, em especial, com a nossa vida. Se dizemos ser, nós precisamos também agir como quem é.
E o profeta continua e diz: mas os israelitas rejeitaram o bem. Como podemos afirmar que um dia invocamos a Deus? Porque quando invocamos a Deus, como está lá em Romanos 10, como invocarão se, por acaso, nós não levarmos o Evangelho? Porque se invocarmos o nome do Senhor, seremos salvos. Ou seja, invocar quer dizer que nós cremos. Afirmar um dia em nossas vidas que nós invocamos a Deus, isso quer dizer que um dia nós cremos e continuamos a crer, evidentemente. Mas como é que pode eu dizer que invoquei, que criei e que continuo crendo e, no entanto, eu rejeito aquilo que é bom? O Senhor Jesus Cristo, um dia, diante de um homem, de um jovem, esse chegou diante dele e disse: bom mestre. Jesus disse: por que me chamas de bom? E Jesus disse: porque bom é só Deus. E a intenção, evidentemente, de Jesus ali, diante daquele jovem, era que aquele jovem entendesse que ele estava falando com aquele que é bom, ou seja, com Deus, porque Jesus é Deus. Então, como é que cremos e rejeitamos o que é bom? Rejeitamos o próprio Deus. Como é que dizemos que cremos no Deus, mas que pelas nossas atitudes nós o rejeitamos? Nós sabemos, aqui só recapitulando pela milionésima vez, eu acho, pelo menos da minha parte, tem falado do nosso irmão Schost, pastor Schost, tem falado de muitos outros pregadores que já passaram por aqui, daqui da nossa casa, de fora. Nós sabemos e afirmamos que nós somos salvos pela graça. E isso é por meio da fé, e a fé é em Cristo. E, portanto, somos agora do Senhor. Agora nós somos suas criaturas em Cristo. E somos criaturas dele para quê? Para que nós possamos praticar coisas boas, obras boas. E por quê? Porque Deus é bom, Deus é justo e Deus é santo. E agora somos criaturas dele, na pessoa de Cristo Jesus. Então, quando falamos em ateus, nós entendemos a princípio que trata-se aí de indivíduos, de pessoas que dizem o quê? Dizem que não acreditam em Deus. Eles verbalizam isso. Eu não creio em Deus. Ontem encontrei. Porém, meus irmãos, existe o ateu que não fala com a boca que nega a Deus. Existe o ateu que fala com a vida que nega a Deus. Ele não diz nada, mas a sua vida já diz tudo quanto à sua fé. Ou seja, ele não crê em Deus, ele não conhece Deus. Este ateu que fala com a vida, ele diz crer em Deus, porém conforme seu estilo de vida, sua forma de viver, sua conduta, conforme sua conduta insubordinada, ele nega a sua existência, a existência de Deus, ainda que verbalizando. Mas na sua vida não se encontra Deus em canto nenhum.
nem num pedacinho da unha do dedinho mindinho. Nós temos uma declaração por meio do apóstolo Paulo, lá na sua carta a Tito, no capítulo 1, versículo 16. Onde Paulo diz assim: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Queridos, quem um dia conheceu a Deus, este poderá um dia desfrutar do resultado deste conhecimento. Portanto, este irá vencer o inimigo morte, o invencível inimigo morte. Este vai desfrutar da eternidade. Ainda que morra, viverá. Isso porque a morte não lhe encaminhará para o local devido que ele merece estar e ir. Ou seja, a morte agora na sua vida não vai lhe encaminhar à condenação, mas agora a morte, porque ele experimentou de forma verdadeira do amor de Deus. Ele teve de fato um encontro com Jesus, então a morte agora vai lhe encaminhar não mais à condenação eterna, mas agora à vida eterna. Mas isso só pode acontecer só e somente só se de fato e verdadeiramente ele conheceu a Deus. Não é ouviu falar de Deus. Não é saber coisas de Deus, mas é conhecer a Deus. E segue então o profeta em sua fala e diz: e agora o inimigo os persegue. Queridos, o desfrute da aliança consiste na obediência em viver conforme a vontade de Deus. Desfrutar do que a aliança nos promete, das promessas dessa aliança, consiste na obediência em viver a vontade de Deus. Mas Israel escolheu o quê? Israel escolheu seguir conforme lhe parece melhor viver. Conforme ele acha melhor para si. A consequência dessa sua escolha foi que agora o inimigo os persegue. Ou seja, nações pagãs iriam ser instrumentos de Deus para castigá-la, para puni-la. E queridos, a verdade um dia vem à tona. A mentira, ela não dura para sempre. Ser um religioso, dizer fazer parte de uma igreja, expressar ter uma confissão de fé, porém falsa, isso não conseguirá nos livrar do dia em que enfrentaremos nosso grande inimigo, a morte. Não serão essas palavras e muitas outras coisas que irão nos livrar da condenação eterna no inferno. Não é porque você faz parte da igreja, não é porque você faz parte de algum departamento da igreja, não é porque você foi batizado, não é só porque você faz discipulado. Não é isso que vai nos livrar da condenação eterna.
mas é de fato que tipo de relação nós temos com Deus. Como Deus Senhor de nossas vidas, aquele que derramou o seu amor sobre nós e nós usufruímos do seu amor pela fé em Cristo Jesus. E agora vivemos segundo a sua vontade e não a nossa, ou lutamos para viver assim? Ou qual é a relação sua com Deus? Uma relação que você tem dizendo que sabe quem é Deus, crê em Deus, sabe que Ele existe, mas você não tem relação nenhuma do tipo de intimidade com Ele ao ponto de lutar em viver a vontade dEle. Porque viver dessa forma, dessa segunda forma, onde nós temos somente uma fé superficial, uma relação medíocre, isso não vai nos livrar da condenação eterna e do inferno. Ah, meu pai é crente, vai para o inferno. Minha mãe vai também para o inferno. Ah, meu filho é crente, vai para o inferno. Mas minha esposa é crente, vai para o inferno. Ah, mas sou casado com um marido que é crente e que é pastor, se não crer, vai para o inferno. E no versículo 4, Oséias diz, a primeira parte desse versículo: nomearam reis sem que eu consentisse e escolheram príncipes sem minha aprovação. Nós estamos aqui reafirmando o que Oséias já havia falado no versículo anterior, quando ele diz: mas os israelitas rejeitaram o bem. Aquela nação fez reis por sua própria conta e risco. Em nenhum momento consultaram o Senhor sobre isso. Israel antes era uma teocracia e não uma democracia. Ou seja, quem governava antes de Israel era Deus e não homens. Mas aí Israel se viu insatisfeita, sabe com o quê? Em ser ela governada por Deus. E então ela quis imitar as nações pagãs, suas inimigas, e pediu um rei para que a governasse, para que a presidisse. E isso, queridos, é o mesmo que aquele povo ter dito o seguinte para Deus: ó Deus, nós não queremos mais estar debaixo do teu governo, nós não queremos mais estar dependentes de ti. Eu quero viver minha vida, nós queremos viver nossas vidas solos. Na verdade, não assim bem. Nós queremos viver debaixo do governo de um ser humano, de uma pessoa. Nós queremos viver debaixo do domínio de uma criatura e não do Criador. E, queridos, esta monarquia aqui que se deu, iniciou com Saul, passando por Davi e chegando a Salomão. E a nação de Israel, contendo ela 12 tribos, de forma unificada como um reino só, ela segue assim por 120 anos. No entanto, com a morte de Salomão, assume seu filho Roboão, a quem o povo vai exigir dele que esse baixe a carga tributária.
apesar de cara Israel, ela carecia, ela necessitava destes impostos altos para se manter. Inclusive o grande luxo do palácio. Alguma diferença do dia de hoje? Não, né? Do mesmo jeito. Inclusive, muitas vezes, dentro de algumas igrejas. Não só nos governos políticos. Então, diante desse fato, aquele jovem rei, Roboão, ele não teve habilidade, ele não teve pulso firme, ele foi fraco para contornar então aquele entrave, aquele problema. E assim o que é que acontece? Se deu uma divisão naquela nação. 10 tribos seguiram o dissidente Jeroboão. Jeroboão I. E dessa forma racharam com a dinastia davídica, formando assim o reino do norte, chamado de Israel ou Efraim. E este reino do norte durou 209 anos e foi levado para o cativeiro assírio. E nesse período de reinado tiveram 19 reis, de dinastias diferentes. E destes 19 reis, não teve um que valeu nada, que valesse alguma coisa. E sabe por quê? Porque nenhum deles andava com Deus. E, portanto, eles governavam fazendo tudo aquilo que Deus abominava. Quatro destes reis, eles foram assassinados pelos seus próprios sucessores em menos de 30 anos. No que tudo isso resultou em muita corrupção e muita impiedade. E, consequentemente, muito sofrimento. Então, da mesma forma que constituíram para si governantes, também fizeram para si seus deuses a fim de conquistarem poder e de forma autoconfiante usurparem o governo de todas as coisas, dos céus e da terra, para os suas próprias vontades, suas próprias cobiças, seus próprios interesses. Quando a decisão é tomada sem a consulta do céu, o povo sofre, o povo geme de dores. Lembremos quando Pilatos consultou o povo para a sua decisão, qual foi a resposta ali? E aí? Decidam, gente. Jesus ou Barrabás? E eles gritaram: não, ele não, Jesus nós não queremos, crucificam, solta Barrabás. E isso aqui ocorre toda vez que queremos, na nossa particular, na nossa interior democracia, aqui dentro, quando nós queremos tomar decisões conforme as nossas vontades e não conforme a vontade de Deus. Nós chegamos, mas eu orei ao Senhor e o Senhor falou no meu coração. E o Senhor falou o quê? Não falou o que eu podia fazer. E a palavra diz o quê? A palavra diz o contrário. E agora?
O que é que faz? Mas eu orei ao Senhor, orei ao céu, eu jejuei, eu passei um mês fazendo isso, e Deus falou no meu coração que era assim que eu deveria me conduzir. E a palavra diz o quê? Esse versículo diz assim. Essa outra passagem diz outro jeito. Essa outra confirma. Essa outra reconfirma. Essa outra corrobora. Essa outra fortalece. E agora? Ah, mas eu consultei meu coração. Você consultou seu coração? Então seu coração está dizendo aqui o seguinte. Quanto a ele. Seu coração é enganoso. Terrivelmente enganoso. E continuando, Oséias, agora o restante do capítulo 4, versículos 5 e 6, o Senhor diz, fizeram para si ídolos de prata e ouro e assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeita o bezerro que você fez, minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus. Portanto, deve ser despedaçado. Israel, além de reis ilegais e corruptos, ele tinha para sua idolatria deuses que, da mesma forma, condenava a sua idolatria. Jeroboão, logo no início do seu governo, temendo o êxodo de alguns, ou seja, que alguns saíssem debaixo do seu governo, e então fossem para o templo lá em Jerusalém. Ele então o que faz? Faz novos templos. Faz templos lá em Dan e em Betel. E lá naquele tempo ele colocou bezerros de ouro, 2 bezerros de ouro. E disse ao povo que aqueles eram agora os deuses a quem deveriam eles adorar. Portanto, eles não precisariam mais ir a Jerusalém. E aqui está a substituição do culto verdadeiro pelo culto falso. E é o que nós temos visto, mais que nunca, dentro das igrejas. Jeroboãos, que tem aberto a mão do evangelho, para pegar um evangelho que é falso, a fim de sustentar as pessoas que lhe sustentam. E como faz isso? Agradando os corações. Aquele devocional que aliás, quando eu mandei a artezinha chamado do culto, com o nome da mensagem, aí um amigo, um irmão em Cristo, falou, brincando, mas pastor Sérgio, hoje é dia das mães, você não vai trazer uma palavra para as mães? O senhor vai falar sobre desobediência, pastor? E depois a gente conversando e brincando, essa palavra pregada hoje é para mãe, é para pai, é para marido, é para filho, é para jovem, é para velho, é para adulto, é para noivo, é para noiva, é para namorado, é para namorada, é para empregado, é para patrão. É para crente.
a substituição do culto verdadeiro pelo culto falso. Jeroboão, querido, serviu de exemplo para os demais reis que lhe sucedeu. E quanto mais esta prática era exercida em Israel, mais os templos lotavam com a vinda das pessoas, entregando-se ao culto, à personalidade, ou seja, o culto era para elas, não para Deus. Jeroboão serviu de exemplo e tem muitos líderes de igrejas ditas evangélicas que estão sendo influência. Não estou os culpando, eles que resolvam o problema dele lá, com suas patifarias, no púlpito. Eles vão dar conta com Deus. Mas é preciso abrir os olhos dos demais líderes, inclusive os meus, porque eu olho, poxa, não tem nem 40 pessoas. Era para ter umas 40 aqui, né? Mas muita gente não veio. Deus sabe por quê. E Deus sabe. Mas eu podia estar aqui morrendo de inveja, né? Poxa, e agora? Esse povo? Eles vão embora. Eles vão para lá. Eu não posso deixar esse povo sair daqui. Eu tenho que agradar esse povo. Interessante que Paulo diz: estou eu por acaso para agradar a homens ou a Deus? E isso chama-se aqui, sabe o quê? Pragmatismo religioso. Eu olho para a igreja de fulano de tal, aí vejo lá a igreja bombando, cheia. O que é que ele está fazendo? Prestando um culto falso. Mas enche, enche. Dá resultado? Dá. Se no culto verdadeiro tem bode, avalie no falso. Vai encher. E parece que bode tem a mão mais solta, a carteira mais aberta do que as ovelhas. E aí o cara diz: estou dentro. Agora sim eu vou construir meu templozão da parede preta. Os ídolos criados pelas mãos dos homens, meus irmãos, e não pelas mãos de Deus, é isso que fazem. E foi isso que foi feito. Esses ídolos, eles não carregam ninguém, ao contrário, eles precisam ser carregados. Esses ídolos em nada são superiores aos homens, porque afinal de contas, esse tipo de ídolo é feito pelos próprios homens. O ídolo é o princípio da idolatria. E a idolatria é o princípio da rebelião para com Deus. É desobediência. Agora, qual é o meu ídolo e qual é o seu? Que ídolo está guardado aqui dentro do nosso coração? Um dos nossos ídolos maiores, que nós elegemos como nossos ídolos e idolatramos, sou eu, é você, é a minha e a sua própria vontade. E não a vontade de Deus. E aqui está uma grande incoerência. Adorar aquilo que é menor que nós mesmos e adorar algo que é nossa criação. Eu que criei aqui dentro. E se foi eu que criei, então não é Deus. Como podemos adorar o que criamos? E como podemos deixar de adorar aquele que é o nosso Criador? Deus
ele rejeita tanto a idolatria como os idólatras. E sabe por quê? Porque o idólatra honra e dá glória a um ídolo. E isso consiste em tirar a glória que é somente de Deus. E, portanto, o Senhor o rejeita. A idolatria afronta a Deus. A idolatria tira Deus do centro do seu culto, do centro de nossa vida. A idolatria quebra o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre tudo e todas as coisas. Acima de tudo. A idolatria quebra esse mandamento. Nós já somos tendenciosos a quebrá-lo. E se elegemos um ídolo, e quando esse ídolo somos nós mesmos, as nossas vontades, aí que esse primeiro mandamento é quebrado. A idolatria é a pura rejeição a Deus. E, portanto, sendo ele rejeitado, a sua palavra também é. No momento em que você rejeita a Deus, você diz: eu rejeito também a sua palavra. No momento em que prevalece a minha vontade, deixa de prevalecer a vontade de Deus. Ao me tornar um idólatra, o Deus que eu digo que crê, ele perde o D maiúsculo e o S no final. Fica só eu, o meu Deus, eu próprio. E quando eu rejeito a palavra, como idólatra que sou, ao rejeitá-la, eu irei percorrer pelo caminho que não é o caminho de Deus, o caminho que glorifica a Deus. Eu posso fazer discipulado em cima de discipulado. Eu posso ser o mais teólogo dos teólogos. Mas se eu não submeto a Deus como meu único Senhor, mas me submeto à minha própria idolatria, meu ídolo, eu não vou percorrer pelo caminho do Senhor. Eu não vou ascender nos degraus da santidade. A idolatria não deixou que Israel tornasse a Deus. Ela não deixou que ele se voltasse a Deus, mas que se afastasse cada vez mais de Deus. Versículo 7 ao 10. Semearam ventos e colherão vendaval. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. O povo de Israel foi engolido. Está abandonado entre as nações, como utensílio que ninguém quer. Como jumento selvagem no cio subiram até a Síria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora eu os reunirei para o julgamento. Começarão a definhar sob a opressão do grande rei. Há uma coisa inevitável na vida de um ser humano. Ele pode fazer escolhas. Entretanto, as consequências de suas escolhas são certas quanto existe a necessidade de oxigênio para mim, para você, para nós sobrevivermos. A gente escolhe. As consequências chegam.
nas questões de ordem espiritual e moral de Deus, é infalível no que diz respeito à questão da causa e do efeito. Toda ação leva uma reação. Tudo que fazemos tem uma resposta. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. A vida é uma série de decisões que variam em importância. Umas têm mais importância que a outra. Porém, deve-se tomar estas decisões. Nós precisamos aprender isso. Como burros teimosos que muitas vezes nós somos. Que precisamos tomar as nossas decisões à luz da palavra de Deus. Sob a luz da palavra de Deus. Como o Salmo 119, 105 diz. Ela é luz. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Dessa forma, podemos buscar a direção do Espírito por meio de quê? Da oração. Se tomarmos decisões sem estes parâmetros, cairemos no erro de tomar decisões meramente humanas. E muito provavelmente nós plantaremos ventos e vamos colher tempestades. E isso pode até nos dar o que desejávamos. Porém, não nos trará satisfação integral. Não me dará uma satisfação no meu ser interior. Ninguém engana a Deus e dele não se zomba. Ninguém trata a Deus como um moleque. Precisamos entender muito bem isso. Jesus, certa vez, disse algo muito forte, entre muitas coisas que ele disse. Jesus disse uma vez, certa vez, em Mateus 7,16, ele disse assim: colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? É possível. E Jesus também ainda disse, no versículo 18, após esse: a árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Portanto, que nós não venhamos nos enganar. De Deus não se zomba. Ninguém faz Deus de trouxa, de idiota, de tolo. Tolo, idiota e trouxa somos nós quando tentamos fazer isso. Ah, Senhor, mas meu coração. Ah, Senhor, mas Tu sabes todas as coisas. Ah, Senhor. Versículo 11 ao 13 diz: o povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer de sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e eu os castigarei. Eles voltarão para o Egito. Então Israel abandonou a Deus e sua religião era completamente centrada no homem e não em Deus. Portanto, sua religiosidade a deixava cada vez mais longe do Senhor.
O culto era para si, o culto era para seus próprios prazeres, seus próprios deleites, e não para Deus. E no versículo 12, há uma referência a uma lei escrita que aponta para a herança do pacto com Israel. Deus estabeleceu sua lei quando deu a Moisés para que as gerações futuras não tivessem qualquer dúvida quanto o que o Senhor requeriria do seu povo. E assim, considerar a palavra de Deus como algo estranho é característica exatamente daqueles que o abandonaram, daqueles que abandonaram o amor que uma vez afirmaram terem estes experimentado. Conhecer esse amor faz com que aquele que por ele foi amado, quando se conhece esse amor, faz com que esse tenha prazer, e um prazer imensurável de viver conforme a vontade daquele que o amou. Portanto, queridos, este que por esse amor foi amado, este busca incansavelmente obter informações que o faça fazer tudo quanto aquele que o amou gosta, e não fazer, ele luta também em não fazer o que aquele que tanto o amou desgosta. Ele gosta que eu faça isso, então eu vou fazer. Ele não gosta que eu faça isso, então eu não vou fazer. Senhor, eu fiz, me perdoa, eu me arrependo, me ajuda, me fortalece. Senhor, só não me tira a alegria da minha salvação. É por isso que o salmista amava os mandamentos de Deus, quando ele relata isso, em Salmo 119, 47, 48 e no versículo 127. E ele dizia amar, não era a fim de agradar a si próprio, mas porque conhecendo a palavra, conhecia a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, ele lutava em agradar aquele que tanto o amou. E assim tudo que a ele oferecia para o seu aceite, e não para o seu não aceite. Ele entregava ao Senhor a sua vida como oferta, para que sua vida fosse aceite no altar. Quando o amor pelo Salvador diminui e esfria, então o que parece aos olhos agradável torna-se agora objeto de juízo e de profunda irritação e ira diante de Deus. Aquilo que parece agradável aos nossos olhos, quando nós esfriamos o nosso amor com Deus, isso passa a ser o mais importante para nós. E começamos então a viver isso. Mas isso é objeto de juízo, de correção e de profunda irritação do nosso Senhor. Estou já concluindo. Versículo 14 diz: Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios
E Judá fortificou suas cidades, por isso enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas. Quando esquecemos de nosso Criador e Salvador em termos de relacionamento espiritual, nós precisamos perceber esse erro e então voltarmos atrás. Porque afinal de contas, queridos, nós somos criados novamente, ou seja, nós somos nascidos de novo. Nós somos feitos nova criatura, ou seja, nós somos feitos novamente à sua imagem e semelhança. Então os filhos de Deus são aqueles a quem Ele fez o sobrenatural milagre de nascermos de novo. E quando assim acontece, temos um relacionamento com Ele e dessa forma somos chamados e conclamados a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Portanto, queridos, somos chamados para ser a imagem do seu Filho. E quando isso é perdido de vista, a vida na fé vacila e se torna indolente. Passamos a ser insensíveis. Nós podemos até fazer muitas coisas. Como eu sempre tenho dito, só não percamos Deus de vista. Porque no momento em que perdemos Deus de vista, a nossa fé está definhada. E acabou a fé, o pecado entra em cena. Acaba a fé, o pecado surge. Não perca Deus de vista. Hebreus 6, 11 e 12 diz: nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham plena certeza de sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa de sua fé e perseverança, herdaram as promessas. Ministério do Louvor. Na vida de todo salvo, meus irmãos, na vida de todo salvo, vou repetir, de todo salvo. Amém? Na vida de todo salvo existem duas coisas manifestadas nela. Uma, a diligência na obra, responsabilidade na obra do reino de Deus. Segunda, amor na prática, não na boca, na prática. Então, uma vez que a fé em Cristo manifestou em nossa vida, há uma implicância no exercício das boas obras. E no que aqui inclui o amor ao próximo. O amor ao próximo. Ao tempo também que implica aqui um amor anelante, desejoso pela morada final no curso de sua fé. A lembrança para onde nós vamos, ela não pode se apagar. Já pensou, minha irmã Clécia, se fosse, não é? Não é. Eu tenho convicção que não é. Mas já pensou que fosse uma fantasia nossa que nós vamos
morar no céu? Então isso deve ser algo que deve manifestar-se dentro da gente e nos fazer amar desejosamente o céu, a vida eterna, e não amar o que foi lido aqui pela nossa irmã Stephanie, o mundo e todas as coisas que o mundo tem. Nós temos que amar a nossa nação. Tem gente aqui que época de política, meu Deus, vai para o sol, anda quilômetros e quilômetros, vai para debaixo, pode estar chovendo, está lá o seu político favorito falando e ele está embaixo. Viva esse homem! E quando é para nós adorarmos aquele que nos deu a morada no céu, a nação celestial, e não a nação infernal, está chovendo, o sol está muito grande, pastor Antônio, está em tempo de assar a gente. Ah, porque ali é assim. Aí eu não vou não porque eu estou cansado. O amor na vida do salvo é manifesto na prática. Na prática. O salvo, ele não é insensível. Antes, o salvo, ele é sensível. E então o salvo, ele segue olhando o bom exemplo dos cristãos que estão ao redor. Aqueles que verdadeiramente creem e por isso perseveram na certeza que haverão de herdar as promessas de Deus. Ele fica olhando para esses. E se junta a esses. E fazer isso, o nome disso, sabe o que é? É obediência. A fé em Cristo. Quem tem fé em Cristo aí, amém? A fé em Cristo é refletida na obediência. E essa obediência resulta nas bênçãos e promessas de Deus. A obediência é o princípio da bênção. O princípio da bênção é porque eu sou pastor. Não. O princípio da bênção é porque eu prego. Não. O princípio da bênção é porque eu ou você é dizimista. Não, esqueça isso. O princípio da bênção é porque eu oro. Esqueça isso. Agora, o princípio da bênção é todas essas coisas e muito mais. Contudo que tudo isso reflita o quê? Submissão. Submissão. Agora já a desobediência, ela nos tira o usufruto da bênção. Pois o fruto da desobediência é a cessação da bênção. A bênção cessa.
a bênção para. É possível que você, como salvo, vá até para o céu. Aliás, como salvo vai. Mas as bênçãos cessam. Porque o princípio da bênção é andar com Deus. E para andar com Deus, tem que lutar, sendo obediente. Amém? Que venhamos experimentar e usufruir da bênção. Como? Obedecendo ao Senhor. Que não venhamos experimentar do fruto da desobediência, que é vivendo contra a vontade do Senhor. É isso que eu peço e oro ao Senhor pela minha vida e pela vida de vocês. Não escolha a desobediência, escolha a obediência. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor nosso Deus.